Recomeçar. Verbo transitivo direto. Começar de novo. Retomar. Intransitivo. Começar a ser. A produzir-se novamente. Foi assim. Começando de novo. Agora em Fortaleza. Que fomos descobrindo outros formatos de ser. E não paramos mais de produzir. Vez ou outra, recomeçando. Que amamos recomeços, a não fórmulas, vivências e aprendizados de e com cada parte do caminho. E que temos um respeito absoluto pelos processos, os nossos, os dos ativistas e os seus. E uma vontade imensa de novas trocas, experiências, surpresas, encantamentos, desafios, encontros e paixões. Foi repleto de tudo isso que essa segunda etapa da Lugar Artivistas, arte onde estiver, aconteceu e nos preencheu. E eu preciso mais uma vez agradecer a todos e a cada um que compartilhou vida conosco e que em breve nos encontremos para mais arte, afetos, abraços e reflexões que geram transformações. Vamos lá? E a gente finaliza a primeira etapa com Verônica Assis morrer na Lapa. E, de fato, o que parecia se torna real. E é um momento de mais uma vez recomeçar e também de retornar, de regressar. Eu regresso à Fortaleza. Mas antes, não sem antes, fazer uma viagem na Chapada Diamantina, que eu não consegui gravar nada, porque eu optei por viver, mas no caminho eu passo pela região do Cariri, que é um lugar muito especial. Consigo realizar um sonho antigo de acompanhar o reisado e viver esse momento de começar o ano dentro dessa energia. E foi lindo. E aí, de quebra, a gente foi fazer uma visita na casa da Dona Maria da Cerâmica, da Mestra Maria da Cerâmica. E nós ficamos tão empolgadas, eu e Nil e o show, que a gente esqueceu completamente do áudio, mas valeu muito. A gente tem imagens lindas e o papo rendeu e foi ótimo. O ano virou e o Lugar Artivistas voltou. E voltou no Ceará. Mais especificamente, ao Cratim de Açúcar, onde eu pude felizmente realizar o sonho de seguir o cortejo no Dia de Reis. As cores, espelhos e fitas, somada à fé, garra e vontade de realizar e o ritmo bom demais, tudo isso com tanto amor e sorriso no rosto, foi de uma emoção que só vivendo pra sentir. E ela fez, ela trouxe, eu queimei, eu digo, agora pinte essa mostra. Aí ela foi pintando, ela fez. E é da simplicidade que nasce a arte das Cândidas, da produção completa realizada com personalidade por cada uma. E foi uma tarde inesquecível, onde eu também esqueci de ligar o áudio. Assim, mesmo tendo ótimas imagens feitas pela linda Nível Showa, não temos um bom áudio. A nossa sorte é que a mestra nos convidou a sempre voltar. Assim, nós voltaremos. E quando a gente chegou em Fortaleza, o nosso primeiro convidado foi o Gustavo Portela, que hoje nos recebe na sua varanda criativa. Chegamos a Fortaleza e fomos convidados por Gustavo Portela para um cafezinho e é lógico que a gente topou. Eu fiquei muito curiosa de como foi o processo para você chegar no álbum que se tem, que é tão diferente, com tantos experimentos. Como foi esse processo? No começo não era um álbum, né? Era uma caminhada que eu ia fazer comigo mesmo, assim, com o objetivo de fazer umas fotos e gravar uns vídeos pelo litoral do Ceará, meio que indo pro norte, assim,
no sentido de Parnaíba, do Maranhão, enfim, que veio de uma outra pesquisa que eu tinha. E nessa caminhada, às vezes a falta de condições de fazer o que eu realmente queria inicialmente, que era foto, era vídeo, que não dava para eu levar equipamento porque eu não tinha muito recurso e tal, a caminhada veio surgindo com outras ideias e uma coisa que eu pude pôr em prática logo foi a parte musical. E aí eu tive coragem de convidar a Silvia Moura para um papo. E o Lugar Artivista Ceará convidou uma típica artivista para um papo bom demais no Parque do Cocó. Isso mesmo, o maior parque urbano da América Latina. E é isso que vocês vão conferir agora. Vamos lá? Você chegou no Parque do Cocó para conversar com uma artivista, bailarina, atriz, reflexiva, provocadora, etc, etc, etc. Silvia Moura. Silvia é natureza pura, que emana energia e que, se permitirmos em cena, ela conversa baixinho com as nossas almas. E nesse momento a gente começa de fato uma etapa nova. Pela primeira vez a gente tem uma equipe fixa que vai acompanhar a gente por um ano. É feito um planejamento mais apurado. Então éramos eu, Guilherme Silva, Henrique Cardoso e Kiko Alves. Tá chovendo. E como é que tu é o sapo? Nós precisamos de um guarda-chuva. Quando chove a gente precisa de um guarda-chuva, é verdade. Quando a gente molha a surinagem na cabeça, a gente vai precisar de um guarda-chuva. Isso. E tu ainda é um sapo? E o nosso primeiro papo dentro desse formato foi com a Companhia do Tijolo, que é um grupo de São Paulo que trabalha com muitas coisas, mas especialmente tem uma pesquisa sobre Patativa que foi como eu os conheci e me apaixonei. Vive sempre satisfeito quem possui dentro do peito um coração sonhador. Quando se encontra o sujeito por uma aflição passando, tá também dentro do peito o coração chocalhando. E depois de uma linda apresentação do Cante Lá Que Eu Canto Cá, da Companhia do Tijolo, agora nós do Lugar Artivistas vamos invadir o camarim e conversar com eles para saber como é que tá esse trajeto, que eles estão circulando e vão agora se apresentar no Caldeirão. Vamos lá? A gente, e tô falando assim, sem mérito nenhum, mas a gente tem uma legião, mas muita gente de amigo que quer fazer o que a gente quer fazer. E a gente percebe que tem muita gente que eu quero construir um caminho parecido com o de vocês. Nunca é igual, mas que a chama do de vocês me incendeie, sabe? Então, no Brasil, aí a gente fala assim, a gente não tá louco não. No Brasil, cara, o que tem de gente que quer ser, não quer ser, mas que tá tão mais próximo da gente. E para concluir, eles fizeram um vídeo com uma canção maravilhosa no Poço da Draga, que é um lugar que a gente ama muito, então... Um aperto difícil da gente explicar. Saudade, não sei bem do que. Tristeza, não sei bem do que. Vontade, até sem querer de chorar. Angústia, de não se entender. Tédio, que a gente não crê. Anseio de tudo esquecer e voltar. Depois a gente grava com a Maria Gomindo do Carroça de Mamulengos. Foi lindo porque eles têm um trabalho muito incrível. Guerreiro vai, arrasta o pé. Guerreiro vai no balanço da maré. Guerreiro vai. E nós do Lugar Artivista chegamos à praia de Iracema, mais precisamente ao Poço da Draga. E é nesse lugar que a gente vai já andar um pouquinho, chegar até a Caixa Cultural e bater um papo com a galera do Carroça de Mamulengos. Vamos lá com a gente? O Ceará tem uma cultura popular muito forte. Então a gente entrou no Ceará pela porta do Cariri, pela Romaria do Juazeiro. Então foi conhecendo o Cariri e as manifestações tradicionais que o Cariri tem, que o meu pai veio para conhecer, porque desde o início meu pai intuiu que ele não ia escolher fazer uma faculdade no Rio, São Paulo de teatro, até porque ele nem tinha condições para isso.
Então ele escolheu um caminho inverso. E foi assim, ir para o interior do Brasil conviver com os artistas tradicionais, porque ele acreditou que dali poderia lapidar uma linguagem estética que poderia surgir um trabalho para ele, e pôde, e foi o que aconteceu. A gente passeia pelo Dragão do Mar, e o papo com tia foi com tia, Naná Rizinho e o André Hugo. Quando a gente está mais aberto para receber essa energia do público, o público conta, mas o público faz parte do show também, né? Então acho que é uma vírgula, tudo faz parte, tudo é um acontecimento do show. É isso, hoje em dia eu vendo as minhas próprias roupas, que é esse meu brechó, a gente tem pôsteres inclusive também do disco da Naná, um lambe-lambe da Naná, vão ter produtos do André. A ideia é juntar com o artista. Por exemplo, eu fiz um perfume de alecrim que tem a ver com uma das músicas, eu tentar trazer os produtos em relação às músicas, assim, que é o que as pessoas se identificam também, assim, com as frases. Mas eu acho que é um processo legal, assim, de você conseguir criar esse merchan, porque na verdade o público, hoje em dia, onde mais vende disco é pós-show mesmo, porque o público quer o CD autografado, assim. Então eu acho assim, isso super legal, assim, poder ter uma loja e funcionar. Então a gente vai pro Benfica. Tava rolando uma festa grande no Benfica e nós fomos para lá. E lá nós tivemos a oportunidade de conversar com Silvério Pessoa e com o Chico César. E o Lugar Artivista chegou ao Benfica, bairro histórico de Fortaleza, localizado no centro-oeste da cidade, ocupa 143 hectares, com lindos prédios históricos, resquícios de um passado louvável. E aí, vamos bater uma perna nesse bairro e saber mais sobre a cultura, história, autenticidade, tudo isso em estado de poesia? Isso mesmo, Silvério Pessoa, Chico César, cultura, alegria e cabeça feita. Vamos lá. Eu sempre digo isso, eu me considero um estudante, porque a vida, né, aprende, oferece pra gente. Todos os dias são dias de estar aprendendo e tudo. Você já falou várias vezes aí, pesquisa. Eu acho que pesquisa é uma coisa muito de academia, né? Meu trabalho é muito espontâneo no palco, é mais espontâneo. Esse disco agora que a gente está trabalhando, o show, é um repertório de Jackson do Pandeiro, né? Cabeça Feita. Mas não é pesquisa, né? Jackson faz parte do meu DNA, faz parte é venoso. Quando eu canto Jackson, eu estou cantando uma música como se fosse minha. E com o Chico César foi massa também. Eu sou fã, então eu fiquei um pouco mais nervosa. E é um cara que eu cresci ouvindo a música dele, que hoje a Ana escuta, né, filha? Canta aí a música do Chico César. Como é a música do Chico César? Tu sabe? Sim. Como é? É mãe solteira que tem que fazer mamadeira todo dia. A gente tava com muita tarefa, fazer as vaias. Acho que você nunca está sozinho no palco, né? Não existe o show solo, né? Você sempre está com mais pessoas, com o iluminador, com o técnico de som, né? Você ter um parceiro que é compositor, músico, como Paulinho Mosca, mas poderia ser Ednardo, por exemplo, já tive aqui com Ednardo algumas vezes, com Fagner, que também é daqui, né? Você ter um parceiro é bom porque você pode jogar. Hoje foi um show com a banda, que é o meu time. Depois do papo com o Chico, a gente foi para Luísa Távora conversar com um artista daqui, que é o Daniel Medina. E o Lugar Artivista chegou à Aldeota, um dos bairros mais desejados de Fortaleza. De tão desejado que se dilatou. E com isso disfarçou o nome de vários outros bairros da cidade, como esse, Joaquim Távora, onde nós vamos bater um papo com Daniel Medina. Simbora!
A gente está aqui realmente num bairro, está aqui realmente numa praça em que está num bairro, numa confluência, né, uma confluência inclusive de sei lá, de classes sociais, esteticamente também. Você anda alguns quarteirões para lá, já é um outro bairro, já é com outra cara. A gente está num local privilegiado da cidade com muitas árvores. Infelizmente, se a gente der alguns passos realmente para outros locais, a gente vai lembrar que nossa cidade é uma cidade pouco arborizada. Então, assim, esse local é um local em que há muito tempo às vezes eu saio da minha casa para poder fazer retiros aqui. Aqui eu brinco ser algumas canções nasceram aqui. Outras não conseguiram ser terminadas até hoje, o que eu também acho extremamente normal. Então esse local é um local que, dependendo do horário do dia, é um local realmente muito tranquilo para se cantar alto, para se tocar violão alto, sem incomodar. Assim, não dá para trazer outros instrumentos, como guitarra, como outros, mas o violão é sempre um parceiro mais portátil que dá para fazer as composições. E aí depois a gente conseguiu conversar com o Felipe Cato, que tem uma voz absolutamente incrível. E eu me senti muito honrada de poder sentar ali no palco em que ele posteriormente faria o show. O meu papel como intérprete ele é importante, as duas coisas são importantes. Mas acho que saber se ouvir é muito legal, de você poder saber o que é que você está querendo realmente dizer. E isso isso não tem tempo, isso não tem exatamente um lugar temporal, né? Isso é uma coisa que tá acima disso, tá em outros lugares, assim. Eu acho que a música que eu faço vem de dentro de mim, assim, eu não sei dizer exatamente de onde que vem ou por que vem. Mas quando eu penso em música, eu não penso exatamente numa estética ou num tempo ou num discurso. Eu acho que a coisa tem que ser um pouco mais simples. A vontade de você falar o que você tem para dizer é muito legal. Depois veio o papo com um ativista que é geminiano, que é maravilhoso, que faz parte do Lume, que é um grupo que eu tenho um carinho, um apreço, uma admiração muito profunda. E foi um papo muito emocionante, porque nós estávamos no Carlos Câmara, que é um teatro no centro da cidade aqui de Fortaleza, que é muito querido por muitos, inclusive por mim. E conversar com o Géser ali foi lindo, porque ele é a personificação do teatro, assim, e ele se emociona com o teatro que faz, e ele ama muito fazer teatro, e isso nos contagia. Ainda lá no Teatro Carlos Câmara, nós conversamos também com a Jane Azeredo, que viveu o Carlos Câmara em outros momentos e pôde compartilhar isso com a gente. Foi um rico aprendizado. E o lugar ativista chegou ao centro da cidade de Fortaleza, mais especificamente a Insetur, antigo prédio da prisão, uma prisão com vista para o mar. A gente vai passar pela Insetur porque o nosso destino hoje é o Teatro Carlos Câmara, referenciado por alguns como o antigo teatro da Insetur. Horas do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria. E em 1981, o teatro ganha o nome de Teatro Carlos Câmara, uma indicação do também ator e dramaturgo Ricardo Guilherme, uma homenagem ao artista que, de forma inteligente, soube narrar com a ajuda de uma centena de personagens, situações e registros do cotidiano, uma versão muito especial da Fortaleza do seu tempo. Carlos Câmara é sem dúvida uma porta para a investigação do que tenha sido Fortaleza em tempos de La Belle. Previa, sim, que como tinha poucos casas de espetáculo, nós teríamos no centro, convergente de todos os bairros, que seria uma coisa muito boa estar aqui no teatro, porque tinha ônibus aí na praça, tinha ônibus na Praça José de Alencar, quem não tivesse transporte viria para o teatro. A gente ficou muito animado com isso. E o tempo foi passando, e a gente usando, e se encantando, e o teatro era lindo, só que o teatro foi perdendo o sentido real que seria para a gente. Espero que agora isso aconteça, que a nossa relação de amor com ele permaneça. Rei de Creta,
ofendeu o grande deus Poseidon ao negar-lhe o sacrifício de seu touro mais belo. É o sonho de voar, né? de espalhar as penas pelo ar e tal. E a gente convidou os grupos. Aí a gente queria fazer um projeto grande, bonito, né, para comemorar 25 anos de grupo. E a gente não conseguiu nenhum edital de montagem, e aí a gente conseguiu vender uma apresentação para o Sesc de Campinas. E aí a gente falou, a gente vai montar um espetáculo, não temos grana, a gente quer comemorar os nossos 25 anos, não tem nenhuma grana para montar, então vamos convidar os nossos parceiros, os grupos de Barão Geraldo, grupos com os quais a gente sempre trocou. Não sei se vocês já ouviram falar de um festival chamado Além da Rua, mas é um festival incrível, que eu tenho a grata honra de fazer parte da história, de ter ele, né, ter o festival na minha história. Porque além de ser um festival massa, o festival me trouxe para a vida uma dupla, eu ia dizer um casal, mas melhor uma dupla. Uma dupla muito especial e muito talentosa, que são os meninos do Ácido Project, que é a Tereza e o Robésio, e que toparam também conversar conosco. A gente foi para Domingos Olímpio, onde tem a obra deles aqui de Fortaleza, que eu particularmente mais gosto, que é o Eva. E a gente conversou numa birosquinha, a Jan estava conosco e foi uma grande... E o Lugar Artivista chegou a Domingos Olímpio. A gente vê o olhar de perto, a obra de uma galera com quem a gente vai bater um papo agora. Todo lugar é lugar de arte, de ácido. Cores, olhares, encantos e encontros. Em praças, ruas, vielas, grandes avenidas de qualquer cidade. Com painéis, em penas, stencil, piche, pincel, como uma forma de expressão. Nos muros, na pele, pelas ruas. A arte aonde estiver. E agora nós vamos caminhar para encontrar com eles no que foi durante muito tempo a sala deles para construir esse painel aqui. Simbora! Então você acaba descobrindo a sua fortaleza para outras pessoas, assim, e é bem legal também isso. Teve uma vez também que a gente estava pintando no Rio e chegou várias pessoas, não, mas isso aqui vocês são de onde? Isso aqui é diferente. Tem alguma coisa do Nordeste, a gente não é de Fortaleza e tal. Sempre remete à história da cor, do colorido, da estampa. E ao mesmo tempo descobri que é universal, assim, tipo, nossas referências, o que a gente chama de nosso regional, local, é aquela coisa, né? O nosso quintal que é universal. E aí nós voltamos para a caixa, para o camarim, e conversamos com a galera do Curumim, o Zé, o Curumim, o Lucas, e foi um papo muito bacana e que me encheu de muito orgulho, porque ele fala com muito carinho de Fortaleza e dos músicos de Fortaleza que moram em São Paulo e que tem uma música tão forte, com a construção de uma identidade. E isso enche os olhos, né, gente? Se me andam a falar na liberdade, isso cheira bem, cheira a pimenta, palavra que me arde dentro da boca, língua que faz. Eu já até falei assim, pô, acho que aqui é um bom lugar pra vir daqui a pouco, assim, morar, sabe? Tá, é um bom lugar pra morar um tempo, é aqui, viu? Eu sempre brinco dizendo que a habilidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é de mulher, são das mulheres. Mas vocês três dão um show quando fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Como é que vocês dão conta disso? Ainda fica rindo e dançando, hein, Zé? Eu acho que tem uma coisa de já ter feito muito show junto também. Já chegou num nível que tem um entrosamento, é um terreno que a gente sabe mais ou menos onde pode arriscar, ou o que tem que fazer certinho, o que dá pra improvisar. No começo acho que foi ambicioso, né, assim, o projeto, mas depois que com o tempo acostumou, daí ficou assim, daí ficou ótimo, porque... Mas eu acho muito legal que você fala assim que esse show do Curumim é legal, que nunca é igual, né? Porque o grande problema de você improvisar numa banda é o entrosamento do vocalista com o baterista. Como ele é o baterista e o vocalista, às vezes ele muda totalmente. Então a gente volta pro Benfica
para um papo de banquinho, demorado, bem bom, com multiartista e ativista reflexivo Carlos Cardoso, que é pai do Henrique Cardoso, nosso câmera aí. Na época aí foi um papo lindo, porque o Carlos sabe muito da história do Benfica, da história de Fortaleza. Ele é um cara que participa ativamente da construção, assim, da relação artística com a cidade. E ele ainda fala esperanto, gente. A arte se dá no momento do encontro, no momento do ativismo, né, no momento em que eu faço a minha cidade, eu vivo minha cidade. Né? Hoje, por exemplo, uma das minhas manifestações culturais, que não deixa de ser uma manifestação aparentemente solitária, que é andar de bicicleta, né? É uma ação, um ativismo, né, de relação com a cidade. E aí, ainda no Benfica, a gente conversou com as meninas das Travestidas, que foi um papo incrível, porque é um grupo que traz reflexões necessárias e urgentes sobre esse lugar da trans, né, da transfobia, enfim, de todas essas questões que são tão fortes. A gente pensar que em 2020 ainda tem tanto desrespeito por seres humanos, né? Que ainda tem gente lutando pelo direito de ser quem se é. O Lugar Artivistas hoje veio se misturar com um monte de gente linda para conversar sobre arte, sobre resistência, sobre coragem, sobre brilho no olhar e sobre ter a arte como uma profissão. Por isso, viemos ao Galpão da Vila, um espaço cultural que surge da união de grupos e artistas com a intenção de fomentar os seus trabalhos e colaborar com o processo coletivo da cidade. Do estereotipado, e fui descobrindo muita coisa bonita, né? Muita coisa que a sociedade não tem conhecimento, que só conhece a carcaça, só conhece o superficial. E aí é nesse entendimento que eu vou me misturando enquanto Silvério, enquanto essas meninas, enquanto teatro, enquanto arte. E aí eu vou transformando o meu trabalho nesse lugar do teatro e da questão social, né, da provocação, da transformação. E é isso, aí o trabalho surge em 2005 com a montagem de Uma Flor de Dama, né, o espetáculo Uma Flor de Dama, e depois em 2008 com o Cabaré da Dama, onde eu começo a agregar outros atores, outros artistas da cidade. E aí em 2008 é que se configura então de fato o coletivo As Travestidas. A gente foi pro bairro de Fátima, aquela pracinha ali na frente da igreja de Fátima, para bater um papo com a dupla Lagoa e Circo, que vive, prega e nos ensina a fortalecer a rede de emoções e relações que a gente pode ter nessa vida. Alegria, suspiros e borbolos. Simbora! Olhe sempre pela janela, mantenha os olhos sempre vivos. Palhaço tem um quê de muitas coisas, né? Assim, tem aquele palhaço do circo, da infância de todo mundo, dos grandes circos, mas existe aquela poesia do palhaço, existe o palhaço mais comercial, existe o palhaço do meio da rua. E vocês passaram de Floripa até o Ceará com um projeto que se identifica com a proposta, ainda dizia assim, vamos para a zona rural. Então a gente ia afunilando. E numa dessa zona rural, um desses lugares, uma senhora lembrou dessa, né? Com ela devia ter uns seus 60 anos, assim, ela disse, meus filhos, né? Eu nunca tinha visto um palhaço. Então vocês foram os primeiros palhaços que ela viu. E ri, assim, tipo, 2 dentes na boca, assim. A gente fecha essa etapa num papo com Galba Nogueira, que também é multiartista, ator de teatro, de cinema, e que encontrou na fotografia um lugar para dialogar também. Nós marcamos com Galba na Praça do Ferreira e saímos andando pelas praças do centro da cidade, conversando e nos deixando afetar
pela cidade, fotografando. Foi muito bom. E nós, do Lugar Artivista, chegamos ao centro da cidade de Fortaleza, mais precisamente a Praça do Ferreira. E vamos encontrar um cara que entende de foto, de imagem e de resistência. Vamos lá bater um papo com Galba Nogueira. Andar pelo centro de qualquer lugar, pois há pulsação e uma infinidade de possibilidades, sendo ao mesmo tempo um mergulho na história. E é certo de que em algumas praças é um refúgio para a alma. Assim, da Praça do Ferreira, conhecido como o coração da cidade, onde encontramos o Cine Teatro São Luís, passando pela Praça General Tiburcio, onde temos a primeira estátua da cidade, uma homenagem ao próprio general. Mas as estátuas famosas por aqui são a da escritora cearense Raquel de Queiroz e a dos Leões de Entrada, que faz com que a praça seja carinhosamente chamada de Praça dos Leões, e onde muitos se encontram no Lions Club para celebrar o seu charme. Na Praça dos Mártires, felizmente chamada de passeio público, tem um lindo baobá de entrada, e isso há de ter um significado. Em meio a tudo isso, Galba Nogueira nos fala sobre o necessário estado de prontidão para flagrar espetáculos cotidianos. Simbora? Então, eu acho que é a questão da apuração do olhar, sabe, Albertinho? Que é uma questão muito subjetiva, né? Se a gente for começar a perceber, quem já assistiu algum espetáculo dos Irmãos Aniceto, sempre eles trabalham com galo, coruja, abelha. Então, assim, essa relação do homem civilizado com a natureza, né, e transformar isso em expressão artística, eu acho que há muito tempo já que a gente está nessa observação. Algumas pessoas percebem, outras não. Então, com essa observação, né, assim, ligado, né, essas manifestações, né, essa coisa toda do teatro, o estado de prontidão, né, e a fotografia, também me ajudou muito em relação à percepção teatral. E mais uma vez eu agradeço, assim, porque é um campo de muita generosidade, de uma honra para a gente poder conversar com essas pessoas que a gente admira, que a gente tem apreço e que fazem a diferença na construção artística, social e humana desse lugar e dos lugares por onde elas passam, onde eles passam. Então a gente fecha mais um programa sabendo que em breve a gente retorna.